Recentemente, em Campina Grande, foi aprovado um projeto de lei que proíbe as escolas municipais de falar sobre o que eles entendem por, entre aspas, ideologia de gênero. O mais interessante nesse caso especificamente é que a proposta do projeto foi levantada por líderes religiosos da região, sobretudo pastores e padres. Considerando esse panorama, como o senhor vê essa intervenção de grupos religiosos na educação, como no caso desse projeto? Bom, primeiro ponto que tem que falar, a gente vive uma democracia, né? Na democracia, todos os grupos que se organizam e participam da política, eles têm a oportunidade de poder propor projetos, né? Então, assim, é legítimo que esses grupos se organizem e proponham projetos, tá? Agora é o seguinte, o nosso Estado ele tem um ordenamento jurídico, né? E esse ordenamento jurídico ele tem que ser respeitado, assim. Essa questão da ideologia de gênero, como eles colocam, né? É uma questão que, para a religião, a discussão dos papéis do homem e da mulher, ou dos papéis sexuais da sociedade, é uma questão muito complicada, muito sensível, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Porque eles defendem uma noção de família patriarcal, da mulher submetida ao homem, a mulher responsável pelo lar, o homem responsável pelo trabalho, toda aquela formação tradicional, né? A igreja ela entrou em crise em determinado momento do século XX. A igreja católica tradicional, que era a grande defensora desses valores ao longo da história brasileira. Só que, paralelamente à crise da Igreja Católica oficial, a gente viu a ascensão de grupos que são bem mais, vamos dizer assim, agressivos na defesa desses valores, vamos dizer assim, tradicionais. Então, e como a gente vive numa democracia todos os grupos que se organizam podem propor mudanças da lei, né? Como a gente vive numa democracia, esses grupos começaram a fazer propostas que vem nesse sentido de recuperar uma estrutura familiar que entrou em crise desde a metade do século XX. Nós temos ali o clássico Hobsbawm, a revolução cultural, dá para ver ali assim, ó, claramente, ali ele mostra claramente como a família entrou em decadência. Hoje a gente vive na nossa sociedade um momento de ultra-individualismo, né? Que é assim. Só que esses grupos, a gente vê assim, esse momento da política com corrupção, com todo esse contexto, há uma grande desmobilização da população para participar da política, vendo a política como uma coisa que não tem, não é um espaço para se discutir as coisas, né? A política é uma coisa suja. Essa que é a visão hegemônica. Como a política é uma coisa suja e as pessoas não participam da política, elas acabam sendo objeto da política dos outros, né? Então, assim, a gente vê muito isso nesse fenômeno que a gente está observando aí, que é esses grupos ultraconservadores se organizando e propondo projetos desse tipo, tentando engessar as relações sociais a partir da lei. Só que isso nunca funcionou em nenhum momento, né? Por quê? Porque as dinâmicas sociais, elas têm uma vida própria, vamos dizer assim. A lei, ela pode influenciar, né? Ela tem interferência nisso, mas as relações sociais não são o resultado da lei, né? Então, assim, o que vai acontecer, provavelmente, essa lei que você comentou aí, sobre a proibição de falar de ideologia de gênero, tá? Eles estão simplesmente proibindo os professores de fazer uma discussão sobre os papéis do homem e da mulher dentro da sociedade, né? Numa sociedade onde todos são iguais, mas não tão iguais. Por quê? Porque dependendo do sexo que você tem uma posição social, né? Você tem que obedecer ao homem, no caso, né? Então, assim, isso é muito complicado. Desde a década de 50 a gente sabe que a questão de gênero não é uma questão simplesmente biológica, né? É uma questão cultural principalmente. E a sociedade contemporânea, no seu ultra-individualismo, fez o gênero se multiplicar. Hoje, se antes eram homens e mulheres, hoje são 30, 40 tipos de gênero. Tem pessoas que nem se identificam com gênero nenhum, o que é um gênero também, né? Se a gente vai discutir a diversidade dentro da sala de aula, o respeito ao diferente, então o que essa lei coloca? Essa lei coloca justamente um limite ao individualismo, né, das pessoas.
tentando engessar essas diversas manifestações de identidade, vamos dizer assim, sexual que estão brotando aí desde os anos 80 para cá, né? Essas pessoas, então, essas leis, ela tem uma consequência terrível para a sociedade, que é o quê? A gente está inibindo a discussão sobre a diversidade, sobre a tolerância, sobre uma série de aspectos que são fundamentais para a vida na sociedade democrática. Por quê? Porque a democracia, e isso aqui é um grande detalhe, para isso que existe um tribunal, tá? Que deve defender esses valores. É justo que um grupo se organize, que faça propostas de mudança da lei. Só que essa proposta de mudança da lei não pode atentar contra o Estado democrático de direito e os seus fundamentos, né? Pois bem, o que é um Estado democrático de direito? É uma ditadura da maioria? Ou é uma ditadura do Congresso? Não é. O Estado democrático de direito é um Estado onde as várias e diferentes vozes têm ressonância, onde há o respeito ao diferente, onde os grupos com concepções distintas sabem viver em harmonia. Tá? Esse tipo de lei, esse tipo de situação, essa ascensão do conservadorismo religioso, nada mais é do que um atentado a essa diversidade. É a imposição de uma ética cristã que pode até ser da maioria, né? Mas não deve ser imposta a todo mundo, né? As pessoas têm que fazer adesão voluntária a esse tipo de situação. E essa lei, ela vem no sentido de tentar inibir esse debate, tentar inibir que as pessoas se conheçam, tentar inibir que as pessoas conheçam o outro e respeitem o outro, né? O que esse debate quer? Ele quer que a gente não discuta determinados pontos. E numa democracia sólida, não tem tema que deve ir para debaixo do tapete, todos os temas devem ser discutidos, né? E isso está mostrando o quê? Está mostrando uma clara censura a comportamentos que não são aceitos por determinadas religiões, né? Infelizmente nós estamos caminhando para uma espécie de fundamentalismo, que não é o islâmico, mas é um fundamentalismo cristão, né? Nosso Estado está cada vez mais perdendo aí a sua capacidade de ser um gestor das diferenças para se tornar um impositor de uma ética cristã, né? Infelizmente nós estamos caminhando para isso, e esse tipo de projeto mostra bem isso, né? A articulação dos setores que estão envolvidos com isso, né?